Os pulgões vão ser um problema novamente nesta safra para a cultura de sorgo? Bem-vindo ao Santa Dica, o podcast de perguntas e respostas da Santa Helena Sementes, que traz para você a experiência de especialistas do milho e sorgo. O pulgão é uma das principais pragas da cultura do sorgo e atualmente vem causando prejuízos significativos. Eu sou Ronaldo Ducati e vamos discutir esse assunto hoje com o Geraldo Afonso Carvalho Júnior, que é engenheiro agrônomo e pós-doutor em melhoramento de plantas. Atualmente, ele é melhorista da Santa Helena Sementes e coordena o programa de melhoramento para a safrinha nos estados de Mato Grosso e Roraima, além de trabalhar com a cultura do sorgo desde 2005. Na safra anterior, vimos altas infestações de purgão no sorgo. O que podemos esperar para essa safra? Ronaldo, muito obrigado pelo convite. Primeiramente, eu gostaria de expressar minha satisfação em participar de um episódio do Santa Dica e poder falar de um tema tão relevante no momento para os sorgueiros do Brasil, que é o pulgão do sorgo. E respondendo a sua primeira pergunta, a tendência é de que ainda teremos infestações altas do pulgão do sorgo no Brasil. E existem várias razões para isso. O ponto mais importante de se lembrar agora é que estamos lidando com uma espécie de pulgão cuja variante é nova no Brasil. Então, o que estamos vivenciando hoje é simplesmente o início da curva de aprendizado de como controlar essa praga. Dessa forma, aplicar o manejo integrado de pragas com a máxima eficiência possível se torna um grande desafio, porque ainda faltam ferramentas. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, a gente tem que lembrar que nós não temos 100% de certeza sobre qual variante do pulgão estamos falando, apesar de resultados recentes de um trabalho que nós conduzimos com o SDA nos Estados Unidos sugerir que se trata do mesmo biótipo presente nas lavouras americanas desde 2013. No caso, seria a espécie Melanaphus saccharis e a linhagem MLLF, mas isso ainda demanda outras confirmações e novos estudos. Um segundo ponto que a gente tem que lembrar é que ainda não existem no Brasil produtos registrados para o controle de pulgão no sorgo. Isso limita muito a eficácia do controle químico, que é, sem dúvidas, o método que nos dá a resposta mais rápida quando o assunto é controle de pragas, especialmente nessa situação que estamos tendo com esse pulgão agora no Brasil. Um terceiro ponto que a gente tem que ressaltar, salvo engano, ainda não temos cultivares de sorgo tolerantes ao pulgão no mercado brasileiro, que também reduz a eficácia de controle. E um último ponto é que o nível de controle biológico de espécies que ocorrem naturalmente no Brasil e são predadoras desse pulgão ou inimigos naturais de alguma forma, não é suficiente para manter as populações do pulgão em níveis que estejam abaixo do dano econômico. Em resumo, enquanto não equilibrarmos a eficiência desses 4 pilares e o produtor aprender a biologia e o manejo dessa praga, a tendência é de que ainda veremos infestações altas nos campos de sorgo no Brasil, com danos possivelmente significativos. Para quem já constatou nas safras passadas ou notou pulgões no sorgo agora, qual o melhor manejo? Ronaldo, nesse caso, uma vez que a praga foi corretamente identificada no campo, o primeiro passo é saber se o campo está em risco. E para isso, o que a gente precisa fazer é iniciar um monitoramento, né? E uma recomendação que tem funcionado bem é fazer esse monitoramento uma vez por semana, a partir aí do estágio de 3 a 4 folhas, e examinar aí 15 metros de uma linha de plantio de sorgo, tanto na borda, e mais 15 metros dessa mesma linha de plantio, mais no interior da lavoura, e pelo menos uns 10 metros a partir da borda no sentido do interior da lavoura. Se você observar a presença de melado, fumagina, que eu expliquei anteriormente, você deve procurar pelo pulgão na parte de baixo das folhas, na parte abaxial, que é onde você vai encontrar o pulgão não alado, pois é o hábito de crescimento dele. Você dificilmente ou quase nunca encontrará esse pulgão não alado na parte de cima da folha.
Então, como você faz isso? Você deve examinar esse pulgão nessas folhas do lado de baixo, tanto nas folhas baixeiras quanto nas folhas mais intermediárias do dossel da planta. E fazer isso em pelo menos aí entre 15 a 20 plantas por seção dentro do campo. E quantas sessões nós vamos ter no campo? Aí fazer essa amostragem de pelo menos 4 sessões, para a gente ter um total aí de 60 a 80 plantas examinadas. E um ponto importante é que se você observar no campo algum ponto em que exista a presença do sorgo alepense ou do capim maçambará, fazer essa amostragem nessa planta daninha também, que é uma hospedeira do Melanaphyus sacchari. Então é importante você fazer isso. E como que é a decisão aqui? Bom, se nenhum pulgão for encontrado ou apenas os pulgões alados forem observados nas folhas mais altas, apenas continue com monitoramento aí uma vez por semana. Na próxima semana você inicia o monitoramento de novo. Se o pulgão do sorgo for encontrado nas folhas mais baixeiras ou intermediárias, você deve começar a fazer o monitoramento 2 vezes por semana. Aqui a gente não precisa contar o número de pulgões, é apenas identificar ausência e presença. Porém, quando a presença for identificada, a gente deve seguir um protocolo de amostragem um pouco mais refinado, para a gente definir se o nível de infestação demanda o controle químico. E quando a gente vai fazer esse controle químico? Quando? Qual dia, qual a data, quantos insetos, como que a gente faz? Infelizmente, ainda nos faltam dados precisos para o Brasil sobre o nível de dano econômico nos nossos campos, na nossa realidade brasileira. Porque isso varia muito de região para região e demanda estudo científico. Então, essa parte a gente está aguardando. Porém, a gente não pode deixar as lavouras de sorgo, no momento, morrerem pela infestação do pulgão. Então, a gente vai passar uma regra prática aqui que tem funcionado bem, tá? Mas não é nenhuma recomendação científica, é apenas para tentar ajudar o produtor no controle dessa praga. Então, o que a gente deve fazer? De novo, examinar o lado de baixo das folhas que estiverem completamente verdes da parte mais baixeira e também as folhas mais novas da planta, as últimas folhas que estão saindo, as folhas mais novas da planta. E se a planta já estiver emitindo ali a panícula, estiver na fase de emborrachamento, é recomendado fazer essa análise na folha verde mais baixeira e na primeira folha abaixo da folha bandeira. O que você faz? Você estima ali o número de insetos, é difícil contar todos os insetos ali, faz uma estimativa visual. Se você tiver disponibilidade de contar, conte e anote o número de pulgões por folha, certo? Como que nós vamos fazer isso? Quantas folhas? Você pode examinar 2 folhas de 5 plantas que for selecionada aleatoriamente uma seção do campo, ou seja, vamos pegar ali 10 folhas em uma seção do campo. Nós vamos fazer isso para 4 seções distintas no campo. A gente tem aí um total de 40 folhas por campo ou por talhão. Aí o que você faz? Você calcula o número médio de indivíduos por folha no campo e no talhão, que vai ser basicamente o número total de pulgões que você contou e estimou, dividido pelo número total de folhas examinadas. E é aqui que a gente toma a decisão. Se a média do campo for de 50 a 100, se estiver nesse intervalo de 50 a 100 ou mais pulgões por folha, você já pode considerar o tratamento químico. A partir dessa consideração, a sugestão é fazer a aplicação do inseticida dentro de 4 dias após essa identificação do monitoramento que foi feito. E aí monitorar a eficácia do controle 3 a 4 dias depois dessa aplicação. Você continua o monitoramento das infestações do pulgão até a colheita para determinar se uma segunda aplicação ou até outra é necessária. Se a média do campo for menor que 50 pulgões, nesse início você só continua monitorando. Então você não precisa iniciar o tratamento químico se a média for de 50 pulgões ou menos por folha. A média de acordo com esse monitoramento que você fez. E o terceiro passo, uma vez que você decidiu que você deve aplicar, é identificar o melhor produto para controle. Mas como comentado anteriormente, hoje não existem produtos registrados para o controle do pulgão em sorgo no Brasil. E a única estratégia viável que a gente pode recomendar no momento é utilizar produtos comerciais já registrados
para outras pragas no sorgo que tenham um efeito secundário contra o pulgão. A gente sabe por estudos internos que existem alguns princípios ativos que têm uma ótima eficácia de controle. A gente viu em estudos preliminares que o princípio ativo sulfoxaflor mais a lambda-cialotrina tem um bom controle, flupiradifurona tem um bom controle, imidacloprid tem um bom controle, acetamiprid tem um bom controle e clorpiriflos. Todos esses têm funcionado muito bem em fases distintas de desenvolvimento da planta e desenvolvimento da infestação. A partir desse momento, a gente não pode recomendar nenhum produto comercial, porque eles não estão aprovados para o uso em sorgo, mas é uma estratégia que pode funcionar se o produto comercial estiver registrado para outra praga em sorgo e apresentar esses princípios ativos que exibem um efeito de controle, que seria um efeito secundário nessa nossa estratégia. Muito obrigado e espero participar mais vezes. Abraço! Muito obrigado pela excelente explicação, Geraldo. Para quem tem sugestões ou restou alguma dúvida, nos contate em nossas mídias sociais. E até a próxima Santa Dica. Saiba mais e entre em contato conosco pelo site santelenasementes.com.br ou no Facebook/SH Sementes e Instagram @SantelenaSementes. Obrigado e até a próxima Santa Dica.